Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação quarta de final, temos a equipe do Drita contra a equipe do Copenhagen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação quarta de final, temos a equipe do Dinamo Kiev contra a equipe do Orhun. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação quarta de final, temos a equipe do Estrela Vermelha contra a equipe do Lincoln. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento da quinta rodada, temos a equipe do General Cabaleiro contra a equipe do Esportivo Trinidense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, a 10ª rodada, temos a equipe do Academia contra a equipe do Independente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento da quinta rodada, temos a equipe do Luqueno contra a equipe do Nacional Assunção. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia final, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Cúcuta. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou casa. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 19ª rodada, temos a equipe do Criciúma contra a equipe do Cuiabá. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina, temos a seleção do Brasil contra a seleção do Uruguai. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, a 6ª rodada, temos a equipe do Nacional Potosí contra a equipe do Oriente Petroleiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1.
Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Colômbia, Copa da Colômbia final, temos a equipe do Júnior de Barranquilla contra a equipe do Huila. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Colômbia, Copa da Colômbia, primeira fase final, temos a equipe do Tolima contra a equipe do Real Cundinamarca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 19ª rodada, temos a equipe do Goiás contra a equipe do Remo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, Copa da Colômbia, primeira fase final, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Tigres. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela América do Norte Central, a Copa Central, temos a equipe do Saprissa contra a equipe do Cartagines. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.